FCast. Queria que o senhor falasse um pouquinho da sua origem, do seu nascimento, da sua infância e da sua juventude. Eita, realmente voltou há bastante tempo atrás, Isso. pastor. Muito bem, meus pais, eles são cearenses e meu pai veio transferido de Fortaleza para Campina Grande. E aí, então, era no princípio do casamento dele e todos os filhos nasceram em Campina Grande. Eu sou campinense. E louvo a Deus por isso, né? A minha infância, eu confesso, pastor, que eu tive uma infância privilegiada, Legal. tendo em vista o que a gente observa hoje na infância de crianças do nosso mundo contemporâneo. Naquela época não tinha celular, não existia computador. Verdade. Então era uma vida que a gente tinha muita liberdade, tínhamos liberdade de brincar, de estar ao ar livre todo o tempo. Isso. Meu pai tinha uma casa no Alto Branco e era bem deserto. Aquela região do Alto Branco ainda não estava com tanta ocupação como hoje, habitações. E a gente praticamente passava todo dia ali brincando na areia, correndo no mato, e nós tivemos uma infância, eu confesso, tive uma infância muito privilegiada. Depois disso a gente passa para a juventude, ingressa em escola e passa a viver a vida ali de estudos, né? E eu passei por várias escolas. A escola da minha infância até a minha adolescência foi a Lourdinas, que era uma escola que se localizava geograficamente lá no Alto Branco. E depois, então, no científico, que é como nós chamávamos Na época. na época, eu estudei no integrado e no CEPUC. Certo. Eu acredito que eu não sei se você conheceu, né? Era uma escola particular. Claro, CEPUC, sim. E aí foi quando ingressei na universidade, né? Em 83, Legal. no curso de engenharia mecânica. E aí eu fiz 5 semestres. E nesse período aí foi quando eu senti o chamado para o ministério. Acredito que vamos falar mais adiante um pouquinho. Isso. Também nesse período em que ingressei na universidade, no segundo ano na universidade, no curso de engenharia mecânica, eu fui chamado, eu recebi um convite para trabalhar numa empresa. Porque na universidade eu tinha conseguido um ingresso numa monitoria Ok. na área de desenho. Era uma cadeira interessante, que me interessava pelo dom, a vocação que a gente Isso. tinha. E aí, como monitor, eu recebi um convite de uma empresa para trabalhar como desenhista, projetista. E aí, pronto, foi quando começou a minha vida profissional, né? Eu realmente permaneci nessa empresa Essa empresa ficava no distrito? A empresa no distrito dos mecânicos. ainda existe essa empresa ou ela foi extinta? Ela foi extinta, né? Exatamente, ela Eu lembro que declarou você trabalhava falência, nessa empresa aí. há pouco tempo, uma empresa que já foi a 5ª colocada no país. Certo. Era uma empresa de tubos e conexões. Certo. Então a gente projetava lá as conexões, os moldes para se produzir as peças. Então era algo que eu realmente me dediquei bastante, né, na vida profissional. Quanto tempo o senhor trabalhou nessa empresa, lembra? Eu trabalhei 10 anos. 10 anos. Um pouco mais, Porque 10 anos e alguma... Quando eu cheguei na igreja, eu alcancei esse tempo. Você trabalhava nessa empresa, né? Exatamente. Na área de... Eu acho que você chegou na igreja em 85. Isso. Em 84 eu já estava nessa empresa. Certo. Eu já estava no exercício. Exercício.
quando você estava nessa empresa em 84, eu cheguei na igreja, você já trabalhava, claro, você estava lá na frente da mocidade. Eu queria aproveitar esse ponto aqui para que você falasse um pouco sobre a questão do seu encontro com Cristo, com o Evangelho, né? A conversão. Fala para a gente um pouquinho aí como se deu, né? Em que ano foi. Porque quando você estava na Cande, se eu não me engano, você já era crente, Sim. né? Tá certo? Então fala para a gente mais ou menos aí. Foi na juventude? Sim, eu me converti em 1980. Fazem 42 anos, né? 42 anos. É um bom tempo. Eu me converti aos 17 anos de idade. Por aí vocês podem calcular Muita gente vai querer saber aí, a mas minha não idade, vamos né? abrir muito não, né? Agora mantém aí em off, né? Estou dando só umas dicas aí, né? 17 anos de idade eu me converti Pois e é. eu Aí se o pastor perguntar quantos anos faz de convertido, né, pastor? Aí entrega né? entrega. Não, vamos deixar Então, aqui, vamos parar aqui. Vamos deixar quieto. Muito bem, pastor, a minha conversão foi um processo que eu considero assim muito significativo na minha vida. A gente vê o mover da mão de Deus mesmo. Claro. Quem primeiro se converteu na minha casa foi minha irmã, Lucinha. Eu tenho 3 irmãs, então na sequência cada uma delas foi tomando decisão para Cristo. E eu nunca esqueço as vezes que a Lucinha, nos momentos em que sentávamos na mesa para refeições, janta, almoço, ou qualquer uma outra, ela aproveitava a oportunidade para falar. Foi uma grande evangelista. Amém. Então ela sempre falava, eu abri meu coração para Jesus. Eu era uma das pessoas que mangava, retrucava o que ela falava. Abria o coração, e mangava. Brincava, muitas vezes, né? brincava. E ela se magoava demais. No dia do meu aniversário, nesse ano, de 1980, ela me deu um folheto. Um folheto como presente de aniversário. Ela colocou na minha mesa do meu quarto. E eu desprezei aquilo, mas no dia seguinte eu li. Onde estarás 5 minutos após a morte. A morte. Parece que era isso. Eu acho que eu lembro desse folheto. Distribuí muito lá na igreja, mas muito esse tipo de folheto. E aí aquilo falou muito ao meu coração. Aquele momento, parece que Deus ali deu um primeiro toque para levar a conversão. Depois ela insistiu e me convidou para ir à igreja, para vê-la cantando no coral. Que coisa. E aí então eu esqueci, meu irmão, de ir nesse domingo. Você prometeu a ela que ia? Prometi. Prometeu. Eu saí com os meus amigos, inclusive com o Alexandre. Você deve lembrar Alexandre Costa. Alexandre. Ele converteu-se exatamente no mesmo momento que eu me converti. E a conversão aconteceu assim, pastor. Nós tínhamos saído e na alegria das festas que a gente estava, eu lembrei, Alexandre, minha irmã me convidou, rapaz, para a igreja. Vamos lá que eu não quero fazer essa desfeita com ela. Eu prometi que ia. Eu prometi. E aí então ele disse, vamos. E quando nós chegamos na igreja, praticamente estavam fechando já as portas, a mocidade estava fora. Quando você está falando de igreja, né? Da denominação, é a IBF que você está falando? É a Igreja Batista Fundamentalista. Lá na Prata, né? Era na Bela Vista. Na Bela Vista, na Bela Vista. Exatamente. Certo. Então, quando nós chegamos lá, o pessoal já estava fora, algumas já tinham ido. Não sei se era Alta Leite, alguma coisa assim. Bela Vista, não tenho muita memória. Eu não tenho uma lembrança assim, do endereço, Isso. não lembro. Então, quando chegamos lá, a minha irmã ficou decepcionada, mas uma pessoa, um jovem senhor, ele, não se preocupe, vamos todos para a casa de vocês. Então, ele saiu com um grupo de jovens, eu lembro muito bem, Camilo, o Bruno, acho que você deve lembrar. Lembro. André já estava, não? André? Era o caçula, André. André era o caçula, E o Antônio Anísio, Antônio ele liderava a mocidade. Isso. Aí tem minhas irmãs e tudo mais. Então foram para a casa de meu pai,
Eu morava lá, é claro, não era casado ainda, aos 17 anos. Então, na escada, na frente da casa de meu pai, eles fizeram como um culto. E aí o Antônio Anísio, ele foi audacioso ao ponto de abrir a Bíblia assim, pedir que a gente lesse, eu e o Alexandre. Então o Alexandre ele foi mais determinado assim em afirmar eu sou pecador. Eu demorei mais. Alexandre já disse eu quero me entregar a E Jesus. naquele momento ali você relutou um pouco. Eu relutei um pouco ainda, mas Já em seguida a decisão de Alexandre eu caí em prantos. Eu chorei tanto, pequenininho, pastor. E naquele momento eu me entreguei a Jesus, foi um impacto realmente, a primeira vez que eu li assim a Bíblia, e eu acho que isso foi movido pelo folheto, que eu vi textos da palavra, onde você estará, como será, 5 minutos após isso. a sua Então morte. aquilo ficou, eu agradeço demais a Lucinha pelo fato de ter essa audácia de levar a palavra à sua família. E aí eu tomei a decisão e tudo foi muito diferente a partir daquele momento. Amém. E eu estava, nesse período, eu estava exatamente na escola, né? Ainda não tinha ingressado na universidade, com 17 anos. E eu também nunca esqueço do primeiro dia na sala de aula. Isso aconteceu num sábado, passou-se o domingo, ele ainda conversou bastante comigo, Antônio Anísio, e na segunda-feira eu estava bem convicto assim, já com aquela paixão por Cristo, aquele desejo mesmo de querer servir. E aquela paz interior, A aquela... paz interior, mudança, transformação na sua vida, coisa que nunca eu tinha experimentado na minha vida. Realmente mudou.